E está começando mais um Pod Quântico, o podcast da física quântica, diretamente do Teatro Bradesco, em São Paulo, no Shopping Bourbon, onde está acontecendo o Congresso de Terapias Quânticas, o CSTQ. E eu estou aqui com o Paulo Castilho, entrevistando alguns dos palestrantes, aqueles que estão trazendo conteúdos muito interessantes para a gente aqui nesse congresso. E agora, o nosso entrevistado, e quem você vai conhecer aqui, é o Tonton. Vai conhecer do meu lado. O Paulo já conhece ele, eu ainda não conheço, então vai ser bacana, porque a gente vai conversar, né, e explorar um pouco quem é essa pessoa. Tonton, seja muito bem-vindo ao Pod Quantic. Obrigado. Prazer todo estar aqui. Quem é o Tonton? De onde veio o Tonton? Eu já vi que o seu sotaque não é brasileiro. Eu tenho dificuldades de fala, dislexia, então eu tive que, ao passar dos anos, desenvolver. O meu idioma primário hoje é inglês, eu só falo com meus funcionários em inglês. E nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Brasileiro. Mas dos meus 37 anos de idade, mais de 20 foram morando na Europa, que é onde eu continuo morando. Então eu tive muitas influências e por ter muitas mudanças na entonação, na pronúncia do português, eu desenvolvi uma maneira mais neutra de falar, usando algumas formas mais simples das pessoas me entenderem. Porque o que você acabou de fazer é bem comum no Rio Grande do Sul, as pessoas terem um certo preconceito com a fala diferente de onde você é, e a mesma coisa em Portugal. Então desenvolvi um falar mais neutro para que todos pudessem me entender. Acaba saindo fora da normalidade, fica como se fosse um sotaque e todo mundo já começa a entender que você não é brasileiro ou você tem realmente uma origem, né, diferenciada. E a curiosidade é que eu só tenho a cidadania italiana. Eu não tirei passaporte brasileiro ainda, mas vou tirar. Mas você é um cara, então, internacional, né? Então acaba falando, realmente pegando um pouquinho de cada língua aí e colocando isso numa técnica. Isso, à medida que eu vou convivendo com um grupo de pessoas, eu me adapto rapidamente ao jeito de falar deles, porque eu descobri que eu tenho uma facilidade com idiomas. Então eu vou tentando trazer uma entonação, uma pronúncia mais adequada ao local que eu tive um estou. professor que falava que para você aprender idioma, o segredo está na respiração. Né? Que as pessoas de vários países, né, que falam as línguas diferentes, assim, a respiração é diferente, né? Também. A forma dele conduzir ali uma frase mais longa, as pausas da respiração. Você pega o inglês, por exemplo, do americano com o inglês, eles têm um sotaque diferente, a língua é a mesma, mas diferente. A forma de respirar, as pausas são diferentes, né? É igual o português de Portugal, extremamente rápido. E com exceção dos cariocas, não tem nenhum português no Brasil que seja parecido com o de Portugal. É igual o português do nordestino, né? Isso. O português do nordestino é bora. E o né? do gaúcho é lento. O gaúcho já fala forte, mais cantado, às vezes, ali forte, até, né? Dente. Forte, denso. O do paulista do interior já puxa ali o R, né? O R. É uma coisa bem bacana. E aí você, Paulo, você já conhece o Tonton já há muito tempo? Olha, eu sigo o Tonton nas redes sociais, já assisti palestra dele nas edições anteriores do CSTQ, então ele está sempre presente aqui com a família Fisioquantic e é muito bacana, porque se tem uma coisa que esse cara não é comum ou normal. A gente já sentiu aí. Já viu que ele começo, é fora da curva, né? É um cara fora da curva, né? E o que é muito interessante é que o Tonton, ele é autista. Né? Então veja só, é como se você pudesse ver a capacidade, a superação de tudo aquilo que a gente tem como preconceito e limitação que a sociedade traz, personificado num cara que traz altas capacidades. Só para vocês terem uma ideia, Tonton hoje é seguido por mais de 500 mil, tem em torno de 500 mil de seguidores, ou seja, mesmo sendo autista, é um cara que tem uma capacidade de influenciar pessoas, de comunicação, de trazer informação de saúde. E ele não é só nutricionista, sabe? Ele é um cara que se formou em tecnologia da informação, é administrador de empresa, ou seja, é um cara de super capacidades, né, Tonton? Como é que é para você ver que na sociedade existe tanto preconceito com quem é autista, com quem está com o transtorno de espectro autista, quem faz parte, né, dessa classe, que na verdade é vítima de uma série de preconceitos, e você vem trazer justamente o contrário, né? Falar do preconceito, eu acho que por si só é benéfico, porém quando a gente fala do preconceito com o intuito de combater o preconceito, você já gera um certo preconceito, porque deveria existir uma normalidade, que nem a gente está tendo aqui, de abordar o assunto.
E as pessoas, elas dizem de forma, infelizmente, ignorante e, obviamente, sempre ignoram e não levam a sério. Elas dizem, por exemplo, você não parece autista. Então é extremamente desconfortável você estar num aeroporto cheio, que nem eu, e eu sou taxado como excêntrico. Eu não acho que excêntrico seja um adjetivo nem positivo nem negativo, eu acho que é um adjetivo neutro. Excêntrico, acho que querem dizer diferente, né? Exato. Mas fora da curva você com certeza. Fora da curva, Isso a gente sabe. Eu gosto do fora da curva, acho extremamente interessante. Agora, o excêntrico, quando eu não quero me estressar e conversar com a pessoa, eu deixo excêntrico. Mas imaginem, eu tô lá numa fila especial, que até pouco tempo atrás as filas especiais eram para idosos, gestantes, portador com deficiência. E se vocês forem olhar, o Brasil, principalmente de 2018 para cá, ele cresceu muito nessas questões relacionadas ao autismo. A primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um trabalho incrível nesse aspecto. A gente lá da Europa enxergando o Brasil como exemplo no autismo. E a quântica, essa parte que a gente trabalha de saúde quântica, tem tudo a ver. Por quê? Quando eu paro numa fila do aeroporto e eu tô com meus fones de bloqueio de ruído, porque o único jeito de eu ficar num ambiente muito grande, muito cheio e com muito barulho por muito tempo é com fone de bloqueio de ruído. Senão, só para a gente entender o contexto, quem é autista é como se tivesse Sim. hipercapacidades. Então, a audição de um autista ela é muito mais sensível mais que de uma aguçada, pessoa mais que aguçada. não é autista. E aí Né? o barulho, só para as tudo pessoas incomoda entenderem demais, né? como é que funciona isso dentro vê do que espectro autista. A hora que você colocou o fone, você já comentou, né? Falou, olha o barulho ali e tal, porque realmente já começa a Mas incomodar. aí, voltando para a questão do aeroporto, do preconceito que você estava falando. Aí você tá parado lá na fila, tá com seus fones bem quietinho, e as pessoas olham para mim, principalmente pela questão do músculo. Eu acho que tem mais preconceito pelo músculo do que pelo autismo. Porque ele é fisiculturista também. profissional. E levantador de peso. Não tô mais competindo no fisiculturismo, mas levantamento de peso sim. Eu tô parado lá na fila e eu tenho bom senso. Se tem uma gestante que já tá bem avançada, se tem uma senhora bem idosa, sempre ofereço lugar. Mas tem pessoas ali que estão nos seus 65 anos, super capazes, e que estão atrás. Aí elas começam a resmungar entre elas. Nossa, esse bombado aí na fila, não sei... E eu escuto, né? Porque elas não imaginam que eu escuto. Nossa, esse bombado aí na fila, não sei o que. Será que essa aqui é fila da prioridade mesmo? E eu tô com meu fone de bloqueio de ruído, mas eu infelizmente ainda escuto. E as pessoas não sabem que Aí você eu é olho, autista, eu né? olho pra pessoa e só faço assim, uma cara tipo, que isso? Mas não falo nada. Até que esses dias, isso aconteceu várias vezes, uma senhora, exagerando, 66 anos, super bem, praticamente me empurrou e falou, olha menina, isso aqui é fila de prioridade. Aí eu simplesmente, sem falar nada, porque o aeroporto é muita informação pra mim, eu não consigo ficar muito tempo. Eu peguei, só passei na frente dela e botei o dedinho na plaquinha e mostrei. Você tá vendo esse símbolo aqui? E ela, você sabe o que é isso? Ela falou, não, é autismo. Então você tá vendo que eu estou na mesma fila que você, né? Por conta da sua grosseria, você não vai passar na minha frente, você vai ficar atrás, ok? Aí ela pediu desculpas, falou um monte de coisa. Você não parece, eu falei, você acabou de me ofender pela segunda vez. Porque eu não tenho uma síndrome específica que afete o meu fenótipo, que afete as minhas características físicas. Então você está tentando criar uma raça pro autismo, isso é grave. E aí ela ficou roxa de vermelho e falei, olha, eu te desculpo e te perdoo, mas por favor, não faça isso de novo. Mas você acha que as pessoas fazem isso por ignorância ou por preconceito? Um pouco de cada. Essa senhora por preconceito, porque ela claramente, por ter chegado... Porque falta informação também, porque isso que nós estamos fazendo, né? Você não tem ali uma muleta, né? Você não tem uma cadeira de rodas, você não tem um Isso. óculos... As pessoas te julgam um por aquilo óculos que elas escuro, olham, ou né? seja, ele não tem nada na aparência que vai dizer visualmente para as pessoas que ele tem algum problema. Pelo contrário, você olha Paulo, um cara Ed, assim, saudável... Paulo é ele, é isso. Ed, isso que você está colocando é bem interessante, porque já aconteceu de em festas, etc, e para mim é um ambiente difícil, eu tenho que ir com fone, uso tampão de ouvido, e preciso socializar, né? Aí já chegou, e ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, filho da prioridade. O que você não quer é ficar falando sobre isso. Sim. Mas por que você tá? Aí ela começa a questionar, né? Exato. Aí eu perguntei, me diz uma coisa, se a pessoa aparece mancando e ela não tem uma perna, você pede pra ela tirar a calça e mostrar a perna que ela não tem? A perna mecânica? Não, é óbvio. E eu falei, o que você tá fazendo aqui agora? Eu não tenho como tirar o meu cérebro e mostrar pra você que ele funciona diferente.
Então existe um pouco de cada. Nesse caso do aeroporto, essa senhora exagerando tinha 66 anos, então eu imagino que na cabeça dela, ela agora que ela atingiu 65, que ela pode ir para fila especial, tá super feliz. E agora você entrou na frente dela? Exatamente, né? Então, assim, quer dizer que você vai ter que andar com um adesivo na roupa, né? Você vai colocar assim, sou autista. Então, curioso, Ed. Dá, né? Ed, no fundo, o que está faltando é confiança entre as pessoas, né? Isso. Porque parece que todo mundo está tentando passar o pé em todo mundo e as pessoas estão desconfiadas, ao invés de entender que, assim, se todo mundo fosse honesto e pudesse viver em verdade, né? A sociedade seria outra. Exatamente. É que a gente vê isso acontecer, por exemplo, num estacionamento de shopping, né? Então você tá lá, a vaga do idoso, Exatamente. E você vê um jovem parando. Pô, tá na cara, né? Aí nós estamos falando de outra coisa, não é deficiência, né? Porque é idoso, ele não é nitidamente, visualmente, ele tá na cara que não é idoso, que ele tem ali uma intenção de se aproveitar da vaga mais próxima da entrada e tá errado. Agora, no aspecto de deficiente, se alguém tá numa fila de deficiente, não tem que questionar. Ponto final. Tá lá por quê? Você acha que ele tá lá porque ele gosta? Ele tá levando vantagem na deficiente. Fila? Né? Então, a palavra-chave é empatia. Empatia. É verdade. Falta empatia nas pessoas, por isso que de 2019, 2020 e 2021 a gente fez online. Mas a última edição presencial aqui, 2019, eu fiz a mesma coisa dessa. Eu peço para, antes de começar, que a pessoa cumprimente quem está atrás, do lado, na frente, para criar uma empatia. Porque às vezes o Paulo tá do teu lado, Ed, e vocês não se conhecem, e ele tá esparramado ali. E ele é mais pesado que você, tá com o braço por cima, e você tá meio desconfortável na cadeira. Só que você não fala nada e você fica com aquela energia negativa, e ele vê que você ficou incomodado, mas não liga. No momento que você quebra o gelo, se apresenta e fala: oi, tudo bem, eu sou o Paulo, prazer, Ed, você cria uma empatia. Então eu tento sempre que as pessoas fazem isso comigo, que sim, não vou mentir, às vezes dá uma raiva, mas eu penso, não, eu sou melhor que isso, então eu vou criar uma empatia. Então eu sempre tento criar uma empatia, e já aconteceu várias vezes de fazer amizade no aeroporto, de ver uma menina de 35 anos com um filho de 3, 4, 5, e ela tá na fila de prioridade, você vê que ela não é nenhuma deficiência nem nada ali, e aí eu tô na mesma fila que ela, e aí eu vejo que a criança mais assim, mais assado, e aí eu começo a conversar. E aí nisso ela fala em algum momento: o meu filho é autista. Eu falei: eu também. E ela: nossa, que legal. Será que um dia meu filho vai conseguir também viajar sozinho que nem você? Que bacana. E eu falei: olha, pra mim é uma vitória, porque inclusive eu tenho o laudo médico que eu tenho que estar sempre acompanhado para viajar sozinho. E os aeroportos não estão preparados para isso. Se eu não estou com alguma disfunção motora ou física, eles não põem ninguém. Inclusive agora eu vou abrir um processo contra uma companhia aérea por conta disso, porque tem aeroportos muito cheios e muito conturbados, que já aconteceu de eu perder o voo para eu não ter uma orientação, porque daí é muita informação, é muito barulho, eu não tenho uma identificação clara, as coisas para mim não são... uma confusão. É muito confuso, e eu preciso de alguém que só me direcione. Vem comigo até aqui, você vai caminhar para cá, vai para essa fila e vai andar. E às vezes eu não tenho isso, então já aconteceu, infelizmente, de eu perder voo por falta de direcionamento, e as pessoas não entendem, não respeitam e parece que não querem aprender isso. E o pior, parece que não se importam. Não, né? não se importam. Não se importam. Não se importam. Bom, mas aí faltou a empatia, né? Que era o tema que a gente estava conversando. Mas até eu queria aproveitar para falar um pouco do tema da palestra que o Tonton veio trazer para essa 9ª edição do CSTQ, que eu acho um tema fascinante, até porque a gente olha para o corpo dele como fisiculturista, como nutricionista, e eu queria saber um pouquinho sobre esse tema, como hackear o seu corpo a seu favor. Como é que é essa história? O que tem a ver com saúde quântica, hackear o próprio corpo? Tudo. O movimento dos hackers, vocês já ouviram falar, é óbvio, a gente tem ataque hacker desde a década de 90. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, 94, já tinha internet, e eu lembro de já existir ataque hacker naquela época. A única coisa que eu fiz de errado nessa vida foi, quando eu era adolescente, fazer isso. Felizmente não tinham leis específicas, senão podia ter ido preso. Você foi hacker, então. Ainda isso, hein? Foi hacker ainda. Eu invadi o site do... Já prescreveu isso, então dá pra falar. Invadi o site do Detran porque eu era apaixonado por uma menina Aliviou as de 18 multas? anos. Não, Foi não, só eu tinha 14 pra descobrir o nome dela. Aí eu peguei a placa. Uma causa nobre. E aí, naquela época, era mais tranquilo.
Só que imagine, então, o que os hackers, enfim, faziam na década de 90, anos 2000. Você tinha lá um chip da Intel, um Pentium X MHz, e você botava coolers maiores, etc., e você fazia um overclock. O que era você fazer um overclock? Você potencializar aquilo. É igual você aumentar um pouquinho a voltagem da onde o ventilador tá, para ele girar mais rápido, você sabe que você vai diminuir a vida útil. Igual a gente usa os princípios do carro turbo. Você tem que ter uma adaptação no motor turbo para ele girar mais. Um motor 1.4 turbo equivale a um motor 2.0 aspirado. É isso que eu faço na prática. Eu aprendi a hackear o meu corpo, por quê? O autista, para de fato ele ter um diagnóstico e ele ser classificado como autista, porque tem pessoas que se identificam como autista ou estão temporariamente autistas, mas não são autistas. O autista mesmo, ele vai ter que ter uma falha na comunicação e ou socialização. Então, eu, com 21 anos, eu tinha tido um câncer na planta do pé, 2 melanomas, e eu pensei, se eu morrer, eu nunca beijei uma mulher na vida. Com 21. E vocês são homens, vocês sabem que um cara com 21 no sul do Brasil é bem incomum, é bem atrasado, que era como minha família me chamava. Aí, quando eu tive esse câncer, me instalou isso. Eu pensei, meu Deus, eu nunca beijei uma mulher, eu não tive a experiência que qualquer homem nessa idade já teve. E aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui correr atrás de várias terapias, fui correr atrás de um diagnóstico mais preciso, porque eu não tinha. Então, eu recebi um diagnóstico tardio, com 22 anos. Hoje a gente já tem mais informação, mas naquela época não tinha. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico com 22 anos, eu pensei, nossa, agora as coisas fazem sentido. E aí, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu não tinha até então aprendido nada. Quer dizer que você descobriu que era autista só com 22 anos? Sim, mas até os meus 21 eu já sabia que eu tinha alguma coisa diferente ali. Sim, porque todas as crianças, inclusive meus irmãos todos, mais velhos e mais novos, não iam na fonoaudióloga, na pedagoga, na psicóloga e no psiquiatra. Eu ia desde pequenininho, então eu sabia que eu não era normal. Tinha que ter uma atenção diferente. Sim. O que foi o seu hackeamento, o seu auto-hackeamento? Com 21 anos eu pensei, eu tenho uma missão. Beijar uma mulher. Transar. Beijar uma mulher. Transar. Começa no beijo. Começa no beijo. E aí... Poderia não ser nessa procurei ordem. uma psiquiatra. Minha psiquiatra quis me levar para outras linhas. Eu falei, não é isso. E aí fui indo atrás de profissionais, até que eu não encontrei ninguém. E eu era muito magro. Então, naquela época, eu ainda não tinha 1,84 m. Eu tinha 1,80 m, eu acho, nessa época. Demorei para crescer. Mas já era bem alto. Já era. 1,80 m. E eu pesava 58 quilos com 1,80 m. 58. É bem magro. É muito magro. É, bem magrinho. Nem a Gisele O seu pijama tinha uma lista só. Isso, exatamente. Nem a Gisele Bündchen no auge dela era tão magra. E aí eu peguei e descobri o esporte, que eu sempre fugi na escola. Eu tinha testado. Naquela época, infelizmente, era tratado como retardado, infelizmente, atrasado, entre outros aditivos. E aí eu tinha testado dos médicos para eu não fazer atividade física, para eu não fazer esporte. E aí, com 22 anos, eu me inscrevi numa academia e eu tive o hiperfoco. Todo autista tem um hiperfoco. Não tem como explicar para vocês um hiperfoco, mas, por exemplo, eu já fiquei 72 horas assistindo filmes de um diretor específico, porque gostei de um filme dele, tive o hiperfoco e fiquei 72 horas sem dormir só assistindo os filmes daquele diretor. Maratonou, literalmente. Isso, como sem fazer mais nada e com atenção plena aquilo. E aí, com 22 anos, quando eu comecei a fazer musculação, em 3 meses eu já tinha ganhado 12 quilos. E ninguém naquela época ganhava. E todo mundo falava de anabolizante, não fazia nem ideia. Mas isso só com base no hiperfoco. Sim. Porque aquilo passou a ser minha vida. E aí, quando eu vi a diferença que era as pessoas me enxergando menos magro, eu pensei, o estereótipo, o externo, como eu me apresento, faz diferença. Porque para você quebrar o gelo, tem uma questão. Então, imagina que a gente vai numa feira de homens calvos. Tem uma certa facilitação ali, porque todos têm a mesma dor. Não tenho cabelo, queria ter cabelo. No autismo, a gente tem a mesma coisa, só que, infelizmente, naquela época não existiam grupos de WhatsApp, Facebook, não existia nada disso. A gente não tinha a informação. Então, eu passei a fazer a musculação com o intuito de melhorar minha autoestima, de ter mais confiança, porque você precisa ter uma disciplina. Uhum. E eu queria ter servido o exército e, infelizmente, nem na Itália, nem no Brasil fui chamado. Nenhum dos dois. Isso me deixou mal. Então, eu usei a musculação para construir uma disciplina. Então, disparado na minha casa, junto com meu pai,
eu sou a pessoa que mais tem disciplina. O que me trouxe a disciplina foi a musculação. Porque o único jeito de você ter resultado na musculação e evoluir é tendo disciplina. Então, o que mudou para mim em relação ao autismo foi o desporto. Não teve nada que me trouxe tanto resultado. Fazer aula de teatro foi bom, fazer várias coisas, mas mudou. E até os meus 21, eu não tenho vergonha, eu era passado. As professoras me passavam no colégio. Eu podia pegar 3 recuperações, eu pegava 5. Então os professores vinham, peraí, ele pegou 5. Quais foram as 2 menos piores? Essas. Eles me passavam. Eu sabia que eu estava burlando. Abaixo, burlando. E eu sabia que os professores estavam me burlando porque eu tinha fama de retardado. Vamos ajudar ele. Exato. Pena. Pena. E não tem nada pior do que você ver que as pessoas têm pena de você. Uhum. É um sentimento muito ruim. Eu me sentia muito mal. Muito mal. E eu era... Como assim, eu não preciso da pena, Isso. né? Eu era eleito o menino mais feio da turma. Depois virei modelo. Pô, meu. O mais magro. A pior nota. Eu nunca vou esquecer. Eu acho que foi na 5ª série do primeiro grau, naquela época. Mas você conseguia frequentar a escola normal, assim, normalmente? Não, Você tinha... eu tinha o SOI, Serviço de Orientação Educacional, sempre tinham reuniões constantes com os meus pais e comigo, e eles não me tratavam igual as outras crianças. Já dava uma separada, Sim, então. dava. Naquela época não existia monitor nem nada, mas os professores me pediam para eu ir fazer atividades extracurriculares à tarde, para eu fazer monitoria. Isso por si só já te causava uma sensação bem... Muito ruim. Bem ruim, né? É, uma dependência muito grande. Eu, até os meus 16 anos, eu não amarrava os meus tênis, eu dependia da minha mãe. Então aí o ambiente externo, as pessoas com as quais você se relacionava, já começavam, que te conheciam, já te tratavam de forma diferente, né? Exato. E o meu pai, por ser autista não diagnosticado, ele não aceita muito falar sobre isso. Hoje ele tá falando, eu acho que eu sou autista. Eu falei, pai, com certeza. Mas o meu pai, naquela época, a cultura dele, por não ter tido pai e a mãe dele ter sido ausente, ele ter sido acho que se naquela época ele não aceitava, agora então... Imagina, anos 40, né? Agora... E aí o meu pai tentou me disciplinar ao máximo. O que ele fez? Quando eu fiz 15 ou 16, ele me emancipou e eu fui morar sozinho. Quase botei fogo na casa... fui secar minhas roupas no micro-ondas, incendiei micro-ondas, queimei todo o meu uniforme do colégio porque eu botei pra secar na grelha do forno. Era um magro suicida. Muito. Ô, Tonton, você acha que muitas pessoas podem ser autistas não diagnosticadas? Como é que você vê isso? Muitos. Existe hoje uma linha que a gente tem seguido, que a gente vê algumas dificuldades que algumas pessoas têm quando socialização ou comunicação, e quando a gente vai fazer exames genéticos e vai fazer uma avaliação clínica juntamente com um psicólogo ou psiquiatra e neurologista, a gente vê que sim, que existe um percentual bem significativo, mas nos homens é baixo. Eu diria para vocês hoje que dos homens autistas, 80% ou mais já é diagnosticado. O que é agravante, que deveria se falar mais sobre, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar, é autismo em mulheres. Eles dizem, tá? Eu botei até lá na palestra, eles dizem que a prevalência de autismo no mundo, ou dependendo dos Estados Unidos, depende do país, é 1 menino em cada 56 e mulher 1 a cada 100 não sei quantas. Nossa, mas na prática não é. Sabem por quê? Porque o autismo, ele, infelizmente, ele ainda só é diagnosticado de forma clínica. Então, a gente tem que depender da capacidade clínica do neurologista ou do psiquiatra para ele conseguir diagnosticar. Diagnosticar, né? Por mais que os pais digam, meu filho eu sei que ele é. Não existe um exame que detecta isso ali no sangue, existe, no DNA. Sim, na genética existe, mas os médicos não aceitam. Não aceitam. Eles não encaram isso de uma forma... Mas isso não é ciência. É um autoritarismo, infelizmente, muito grande. Que É um poder dele não diagnosticar ou diagnosticar, então, né? Ele tá na mão dele. Sim, tanto que aconteceu já 2 casos, 2 meninas. A psicóloga, mais de uma, deu um pré-laudo, ela não pode por lei dar um laudo, né? Mas ela deu um pré-laudo, botou lá as informações dela, etc. Aí a outra psicóloga também, aí fizeram um exame genético, aí eu pedi pra médica geneticista emitir um laudo. Então, tinha 3 laudos, chegou no psiquiatra, e o psiquiatra disse, eu acho que não vou dar o laudo. Então, já aconteceu. E por que as mulheres passam por isso? Porque elas não têm as estereotipias
que nós, homens autistas, temos. Tipo, o homem já é mais... Síndrome da perna inquieta. Ele aparenta mais. Movimentos repetitivos. Tudo que eu tenho. As mulheres não apresentam Não isso. apresentam. É mais sutil na mulher. E tem uma outra Entendi. coisa, que são diferentes níveis, né? Isso. Do espectro autista, que também acaba influenciando nessa medição, que a gente tá vendo que é uma estatística enganosa. Muito, Você muito, acaba muito. sabendo realmente quem É, às vezes... Os homens, eu acho que eles estão muito bem. Principalmente no Brasil. Bem como? Hoje o Brasil é um dos países pioneiros em leis e proteção para o autista. Só que você precisa ter o diagnóstico. Então, mas Então, é complicado homens- também para o médico, né? Porque se ele dá um diagnóstico errado, Sim, se ele falar, não, você é autista por isso... e a pessoa não é. Tom, eu já achei que eu pudesse ter algum nível de espectro autista, mas eu não fui me consultar clinicamente. A gente pode confiar na própria sensibilidade e nas informações que a gente tem disponível para, por exemplo, fazer um autodiagnóstico? Como é que você vê isso? Eu diria que não. Até estava conversando com um amigo médico ontem. E por que eu diria que não? Porque para realmente a gente estar no espectro autista, a gente tem que ter um comprometimento severo da comunicação e socialização. Vou te dar um exemplo e ver se você tem Mas algum você é um exemplo. cara que se comunica muito bem. Recentemente, acho que foi nos últimos 7 anos, eu fui amarrado dentro do avião. Você já foi amarrado no avião? Não. E você? Não. Então, por que eu fui amarrado no avião? Cinto aqui, aqui e 2 aqui em cima. Porque eu sentei ali na primeira fila, só viajo não. Aí a gente não tem business, executiva, nada nos voos domésticos, né? Então você tem o espaço mais ali nas primeiras filas. Eu sentei na primeira fila e naquela época a cadeira do meio não ficava vazia, então sentou alguém. E aí eu cheguei primeiro, naquela época eu tava maior ainda, então hoje eu tô com 100 quilos, naquela época eu acho que eu tava com 107 quilos, quase 50 centímetros de braço. Sentei e botei meus 2 bracinhos ali. E veio um menino bem magrinho, sei lá, 1,70 m e 60 quilos. Um E você sentou. anteriormente? E ele sentou e começou a botar o braço em cima do meu. Eu pensei, cara, se ele é homossexual eu não sou e eu não tô curtindo. Não tô. Daí eu falei, com licença, e botei meu braço de volta. Aí ele botou de volta, eu falei, eu cheguei primeiro, meu braço é maior que o seu, meu braço já está aqui, você pode botar o seu mais pra frente, o meu tá mais pra trás. Aí ele botou de novo, no que ele botou de novo, isso é muito comum no autismo, eu não consegui segurar, é uma irritabilidade E aí sua impossível, força... e eu empurrei, e sacudi o avião, porque o avião já estava voando. Aí eu empurrei ele e sacudi o avião. Eu não consegui explicar nada, eu fui amarrado. até você explicar... Fui amarrado. E, curiosamente, eu comecei a chorar porque eu lembro que o primeiro post que eu fiz sobre autismo em 2016, porque até 2016 eu não falava pra ninguém, nem minha ex-esposa falava sobre. Em 2016, quando eu falei sobre autismo, eu peguei uma imagem que eles eram amarrados e botavam camisa de força nos anos 80. Autista nos anos 80 era louco. Camisa de força e Não amarrado. tinha diagnóstico, Não. era louco. Aí pensa, se a pessoa tá te dizendo, olha, eu tenho sensibilidade, não fica me encostando. Você avisa 10 vezes. Em algum momento você vai ter uma você vai reação. explodir. Quantas vezes você consegue receber um guspe ou um tapa na cara e não E não responder? ter algum tipo de algum manifestação momento mais, você vai ter. mais violenta. até, né? A pessoa precisa ter muita inteligência emocional. E aí, pra mim, isso foi o fim da picada. Aí o que eu fiz? Eu pensei, até quanto eu consigo controlar isso? Até certo ponto. Qualquer pessoa tem um limite. Senão a gente não estaria nesse plano, estaria lá com Deus já, e Sim, ninguém aqui é sim. santo, né? Aí o que eu fiz? Cara, eu pensei, vou trabalhar mais pra eu comprar as 2 primeiras poltronas e ninguém mais senta do meu lado, é o que eu faço. Então, Hoje você compra as primeiras poltronas. o meu único luxo, eu não tenho roupa de marca, nada, eu não Sim, gasto mas- nada. O meu único luxo é a cama que eu durmo, o hotel, e a passagem de avião. Eu só viajo, eu não uso first class, acho Mas desnecessário. pelo menos as primeiras que não executiva. vai incomodar, não vai ter ninguém ali Isso. pra disputar com você o espaço. Exatamente, porque é o meu espaço. E não correr esse risco de, novamente, alguém se incomodar com Eu você. né? poderia não ter beijado antes dos 21, só que a menina ela começou a fazer muito carinho e de uma forma suave. E nós autistas, a gente gosta de ter o toque. Então qualquer pessoa que estiver aqui no evento que for me abraçar ou for me dar a mão, estica a mão. E a pessoa não aperta, eu não sentir, me dá mal-estar. Tem gente que pega assim, ó. Pega Você prefere que levezinho, pegue né? Me dá firme. muito mal-estar. Pega levezinho, só... Dá uma ânsia que não tem Parece que não quer te cumprimentar ali, né? Isso. Então o autista ele precisa sentir. Então você vai abraçar o filho de um amigo que é autista, a pessoa precisa sentir a pressão do abraço. Tá aí uma Sim, boa sim. dica.
Sim, mas a pergunta do Paulo ela foi interessante nesse sentido, porque, tipo, ele tá com será que eu posso ter ou não? A gente também não quer causar aqui um medo para que todo mundo saia aí querendo se diagnosticar autista ou não. Muito pelo contrário. Mas procure sempre um especialista. Isso, e o que o Tonton respondeu realmente foi muito interessante, porque acho que quando o autismo ele começa a te prejudicar na sua vida, ele começa a impedir que você realize algumas atividades, ele começa a até atrapalhar o convívio realmente com o ser humano, aí sim acho que você deve procurar um auxílio, né? Nós somos homens, então vocês não vão ter mimimi de falar a idade. Que idade vocês têm? 46. Eu tenho 51. Você tá muito bem, hein? Tá muito bem. Obrigado. Vindo de você. Eu já não, né? Não, eu já entendi. Eu diria que você tem a sua idade mesmo, nem bem nem ruim. Tá bom, então Tá. já me deu 51, tá bom. Mas vem cá, ele pode, aproveitando esse conceito do biohacking que você traz, que dicas a gente poderia passar, né? Até porque a gente já está chegando no tempo final do nosso episódio. Que dicas a gente pode passar para o público, por exemplo, que está como o Ed, precisando do biohacking ali, o que as pessoas podem fazer? A gente tem hoje como medir, inclusive eu posso deixar meu contato para vocês que eu faço esse exame. A gente consegue medir por exames específicos relacionados à parte da glicação, a gente consegue medir a idade. Então, digamos que a sua idade dê 46. É bom, mas você gostaria de ter 20. Todo mundo. Top. Que é a idade mínima do exame. Isso é o que todo mundo quer, né, Tom? Exato. Acho que 23 tá bom pra mim. Show. Então, o que a gente faz? A gente faz o exame e a gente vê se você tá com essa idade. Aí a gente faz uma intervenção terapêutica por 6 meses e você refaz o exame e eu garanto que de 46 vai baixar para 36. Quando a gente começa? Quando você quiser. Quando você quiser. Não, mas o nome Tonton veio até agora a pergunta, por quê? Antônio. Antônio Bonotto, esse é o Isso. nome do Tonton. Pegou quando esse apelido? Em 2007, eu tinha ficado solteiro, tinha terminado um namoro longo, namorei sempre. Mas você ficou um namorador, hein, depois, sim, hein? sim, bastante. Gostou, ele gostou, viu? Mas eu vi que você é casado, né, agora? Sim, tive o hiperfoco das mulheres também. Pois é. Então vocês aí que querem ter o hiperfoco nele, mulherada, então, ó, já tá casado, tá? Em 2007, eu tinha algumas regras para sair de noite e algumas amigas me achavam muito carinhoso, porque eu só saía com amiga mulher, porque eu saí com homem, eu via que afastava as mulheres, então saía com mulher. E eu tinha maior respeito e carinho por elas, porque eram minhas amigas, não tinha menor interesse. E aí elas falavam, o Antônio é um nome meio de velho. E eu falei, mas é o meu nome, é o nome que eu tenho. E aí um belo dia, uma menina falou, volta e meia você tá na Argentina e falando isso. E aí tinha uma menina que foi do Big Brother que chamava Antonella. E o apelido era Tonton. Era Tonton. Tonton. E aí ela falou, mas você não tem apelido? Eu falei, não. E aí uma falou Tony, uma falou não sei o que, até que uma falou Tonton. E aí pegou Tonton, Tontonzinho, não sei o que, virou Tontonzinho. querido entre as meninas. E quando eu fui fazer um curso de gastronomia, e a gente estuda francês para aprender gastronomia, um pouco, é óbvio, eu descobri que Tonton é tio em inglês. Em inglês? Desculpa, em francês. Em francês. E eu... Em inglês é uncle. Isso, exato. E aí eu tive uma colega brasileira lá, ela falou, você é tão querido como se fosse um tio, e aí ficou Tonton. E aí eu não gostava até 2012, só que aí eu fui dar um curso e tava lá, chefe Tonton. Chefe Tonton. Colocaram assim. E agora com E mais pegou. de Não meio sai milhão mais. de seguidores Nós aí estamos falando de crescendo, 10 ninguém anos mais já, né? não Então tira agora não tira Tonton, mais. Já né, sumiu. Eduardo? Virou Virou artista, né? Porque o apelido torna você mais íntimo. Registrei, virou marca. Virou marca, né? Então torna você mais Tonton, íntimo. fala então pro pessoal que tá seguindo o PodQuantic, as suas redes sociais, como é que o pessoal te segue também? A minha principal rede é o Instagram, @Nutri, abreviação de nutricionista, Tonton. Nutri Tonton, tudo junto. Isso, com N de navio. Se vocês botarem no YouTube, enfim, nas outras redes vocês vão me achar também. Mas a principal rede que eu divulgo informação é no Instagram. E eu fiquei conhecido também como nutricionista das celebridades, porque a Adriana Santana, o Rodrigão e várias pessoas que foram BBB e outras coisas eu atendo, atriz, ator, músico. Tem espaço nessa agenda ainda? Não, para clientes novos não. Tá lotada. Não, para clientes novos não. Presencial impossível, online. Mas olha, o legal é que tem Agora muita eu- informação que ele passa na rede social. Sim, Ou seja, o Tonton tá acessível também. Ele Eu tenho encontrou curso. uma forma para multiplicar realmente o teu Curso. conhecimento. curso. Hoje eu levar vendo esse curso hiperfoco online. aí. Eu vendo curso online. A pessoa que quer fazer algo comigo,
e ela não tem alguma necessidade especial, uma doença autoimune. Ela pode fazer o curso Pode. online. Eu abro exceções para quem tem autismo, doença autoimune, alguma coisa assim, né? Uhum. Para quem é autista, eu abro exceções, mas para quem tipo, simplesmente está querendo emagrecer ou ganhar músculo, em vez do meu atendimento, eu vendo o atendimento das minhas nutris ou dos médicos que trabalham comigo ou os meus cursos. Eu já vendi para mais de 5.000 pessoas os meus cursos e eu tenho os mais diversos. Como ganhar músculo, como emagrecer, biohacking, curso de chás e plantas, curso dos florais quânticos, tudo. Tudo que você aprendeu com o seu hiperfoco, agora você está multiplicando para as pessoas que tiverem interesse. Olha só, para finalizar esse papo, eu queria oferecer um presente para o Tonton, que é uma cortesia da Aroma de Gaia. Obrigado. São os óleos essenciais da doTERRA. Então, muito obrigado pela sua presença, Tonton. Obrigado. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas que a gente possa fazer aqui no Pod Quantic. Tonton, meu desejo para você é que você não seja mais amarrado, que você também não seja mais, né, assim, ali atacado nas filas de aeroportos e que você possa ser encarado como uma pessoa normal, porque você é. Amém. Apesar de fora da curva, demais fora da curva, uma pessoa que agora eu vou entrar no Instagram e vou seguir você. Obrigado. Tá bom? Prazer. Um prazer imenso conhecê-lo e muito sucesso para você. E a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Pod Quantic. E a gente vem com muito mais informações aqui do CSTQ, diretamente do Teatro Bradesco, em São Paulo, no Shopping Bourbon. Até o próximo episódio. É isso aí, deixa seu like e segue a gente nas redes sociais. É isso aí. Valeu, Obrigado, pessoal. Tonton. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.